3-0 no Nova Iguaçu, classificação garantida e confiança renovada no Vasco da Gama. Sábado é dia de Clássico dos Milhões, e se o Vasco mantiver a mesma postura e o mesmo desempenho que teve ontem no estádio Newton Santos contra a equipe da Baixada do Fluminense, sem dúvida alguma, o sábado poderá ser marcado por uma grande virada na história desse Clássico dos Milhões. A gente vai falar aqui com vocês nesse Acorda Vascão muito sobre a atuação do Vasco da Gama ontem contra o Nova Iguaçu no Nilton pela segunda fase da Copa do Brasil, uma das melhores partidas do Vasco da Gama nessa temporada de 2025 e talvez aí uma das melhores partidas do Vasco da Gama nesse período recente, tá? Até se comparado a alguns jogos da última temporada. A gente vai falar muito sobre isso, falar sobre a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli, a entrevista também do atacante português Nuno Moreira, que já chegou com tudo no Vasco da Gama. Uma estreia muito legal, um cartão de visita desse português que animou muito todos nós torcedores cruzmaltinos. Então, teremos aí pela frente, meu amigo torcedor, um Acorda Vascão agitado, movimentado, cheio de muitas novidades e informações para todos vocês. Entretanto, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que ainda não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã, exatamente esse que você está assistindo agora. Temos o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, conto muito aí com você, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, faça parte da família Canal do Gigante Vasco e contribua aqui para o sucesso do nosso trabalho e o crescimento também da nossa família. Fechou? Vambora então, meu amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, né, falar logo de Vasco da Gama. Pois ontem, no estádio Newton Santos, para 9.351 pessoas, o Vasco da Gama venceu a equipe do Nova Iguaçu pelo placar de 3-0. Um Vasco com uma postura muito legal. Um Vasco da Gama com uma postura bem diferente, inclusive do que a gente já viu do próprio Vasco nessa temporada de 2025. Um Vasco que, mesmo atuando contra uma equipe que tem a sua qualidade, foi a atual sexta colocada do Campeonato Carioca, uma equipe que causa dificuldades aos grandes, né? Temos aí, sempre no Campeonato Carioca, algumas equipes que a gente sabe que os grandes vão enfrentar e vão ter problemas para pontuar. A Portuguesa é uma dessas equipes, Volta Redonda é uma dessas equipes, e o Nova Iguaçu vem se tornando essas equipes. Nova Iguaçu é uma equipe que arranja sempre problema para os grandes. Nova Iguaçu é uma equipe que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2025. E foi uma equipe que no ano passado também disputou a Série D e quase conquistou o acesso para a Série A do Brasileiro, Série C, perdão, do Brasileirão. É uma equipe que tem definitivamente muita qualidade, vem surpreendendo positivamente ano a ano. Se encontrou. Uma equipe que passou da primeira fase vencendo o Barcelona de Roraima em Roraima pelo placar de 4-1. Então a gente não está falando de qualquer adversário. A gente está falando de uma equipe que é chata. Uma equipe que venceu o próprio Flamengo neste Campeonato Carioca. Só para vocês entenderem, né? Uma equipe que no ano passado passou pelo Vasco da Gama nas semifinais. E o Vasco enfrenta essa equipe, enfrenta o Nova Iguaçu e consegue ir muito bem. O que é motivo, sim, para nós vascaínos nos alegrarmos e entendermos que talvez, principalmente com as chegadas desses atacantes, do Lloyd, do Nuno Moreira, do Garré, o Fábio Carilli está começando a desenvolver um trabalho interessante. E a gente vê que como o Vasco de fato perdeu tempo, né, na temporada. O jogo do Vasco ontem ele foi avassalador. O Vasco fecha a partida com 66% da posse, tendo 16 finalizações, enquanto o Nova Iguaçu apenas 5 finalizações. O Vasco ele amassou o Nova Iguaçu. O Vasco sai da partida de ontem sem nenhum atleta tomar cartão amarelo, o que é muito interessante, para você entender que o Vasco, de fato, ele jogou muito bem, apertou, amassou e não sofreu em
momento. Nenhum momento o Vasco da Gama ontem sofreu durante 90 minutos. Não houve um momento em que a gente ficou preocupado e pensou na possibilidade do Vasco levar um gol do Nova Iguaçu. E o Vasco, ele, na minha opinião, ele quebra um paradigma contra essa própria equipe da Baixada Fluminense. Para você ter noção, a última vitória do Vasco da Gama sobre o Nova Iguaçu havia acontecido no dia 7 de fevereiro de 2023, vascaíno. Porque o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu em 24, pelo Campeonato Carioca, e perde pelo placar de 2-0, uma partida que nem aconteceu no Rio, se não me engano, aconteceu em Minas Gerais. Depois o Vasco enfrenta pelo mesmo Carioca nas semifinais do Nova Iguaçu, empata o primeiro jogo em 1-1 e perde o segundo jogo no placar de 1-0, perdão. E além disso, enfrenta também o Nova Iguaçu nessa temporada e empata em São Januário pelo placar de 1-1. Então o Vasco, dos últimos 4 confrontos com o Nova Iguaçu, teve 2 derrotas e 2 empates e quebra esse tabu. Vence o Nova Iguaçu com moral, com atitude, 3-0 e mostra que é o Vasco da Gama. O que é normal. O que é normal. O Vasco vinha vivendo uma anormalidade com o Nova Iguaçu. E ontem colocou a casa em ordem de uma forma muito legal. De uma forma muito maneira. E volto a repetir. Ao meu ver, essa partida do Vasco da Gama foi a melhor partida do ano do Vasco. E não haveria momento melhor para o Vasco ter um jogo como foi ontem. Para reconquistar a confiança. Para retomar um momento interessante. O Vasco, ele tem poucos jogos, mas a gente ainda não tinha visto uma atuação como a de ontem. E o técnico Fábio Carille falou um pouquinho sobre o que ele achou da atuação do Cruz Maltino contra o Nova Iguaçu, no estádio Newton Santos. Gol de diferença. Não são 3 atacantes. O Nuno é um meia, tá? Que ocupa bem o espaço ali, joga tanto por dentro como pelo lado direito. O Nuno é um meia. Eu gosto disso, de ter um lado mais agudo, e aí nós tínhamos o Ryan, e o outro lado mais pensador, dando bastante amplitude com o lateral. O Piton tem essa leitura aí para ocupar bem o espaço, né? Mas o que mais me deixa feliz, assim, em cima da pergunta que foi feita, assim, o quanto o Coutinho cresceu, dando essa liberdade dele ser um armador, não ficar esperando bola lá, e ele vir para iniciar essas jogadas na maioria das vezes, né? E com isso ter um jogador que saiba movimentar, posicionar e trabalhar com poucos toques, que foi o caso do Nuno hoje. Cresceu muito o futebol do Coutinho, e isso é muito importante. Então vi um time melhor distribuído dentro de campo, né? Sabendo entender o jogo, um adversário que tem um conjunto muito bom, foi vice-campeão carioca ano passado. Então fico muito feliz assim pelo rendimento. Boa noite. Eu gostei muito do que eu vi na estreia contra o Volta Redonda lá em Manaus. Gostei muito, foi muito acima do esperado. Madureira, desculpa. Na minha estreia lá em Manaus. Para o primeiro jogo foi muito acima do esperado, né? Mas hoje o jogo foi realmente muito bom. Preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. A gente tem que saber controlar. Não pode ganhar 4 cartões amarelos no primeiro tempo. Não pode. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Então, sem bola foi muito bom, com bola a gente deixou a desejar, apesar de a gente ter criado algumas oportunidades, né? O jogo não foi de tantas oportunidades. No primeiro tempo, as nossas foram mais claras que a do Flamengo. Então, primeiro é isso. Recuperar bem, potencializar em cima de reuniões e conversas, mas principalmente o mental. Quero mudar, a gente não pode se abater com o gol faz parte do jogo, né? Tomou o gol, continua, segue. O jogo, nós nos preparamos para fazer gol e não tomar. O adversário também, daqui a pouquinho o adversário pode sair na frente, e aí parece que a gente desmorona. É mais mental, e a gente saber que são 90 minutos, né? Todo jogo são 90 minutos. Então a preparação a partir de amanhã começa mais nessa função, porque eu não vou ter intensidade nenhuma de trabalho. Não tem como ter intensidade de trabalho para um jogo de sábado. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente para te dar um aviso, um recado. A gente, nesse período de carnaval, não postou os nossos vídeos com regularidade, né? O Acorda Vasco às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde, o Boa Noite Gigante na parte da noite. Quem acompanha sempre o nosso canal
tá ciente disso. E agora, nesse momento, a gente vai voltar. Então, desde já, um aviso para que você fique ligado. A programação, a grade do canal está voltando ao normal a partir desta quarta-feira e não para mais. E é claro, além disso, também eu peço para que você largue o like, porque como a gente deixou de fazer a grade do nosso canal de uma forma correta, o YouTube começa a enxugar a divulgação do nosso conteúdo. Então você que curte o canal do Gigante Vasco, simplesmente o que eu venho pedir é para você deixar o seu like, para que o YouTube volte a compartilhar o nosso canal. Fechou? Conto com você, hein, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva. Vamos juntos chegar a essa marca dos 148 mil inscritos. Fui, agora fiquem com o vídeo. Meu amigo torcedor vascaíno, então uma vitória muito importante para retomar essa confiança dentro do ambiente do Vasco. Agora, meu amigo, é focar totalmente. O Vasco ele se reapresenta hoje, na tarde desta quinta-feira. Treina, é claro, no CT Moacir Barbosa. Amanhã teremos também mais um treino no nosso CT, para que no sábado o Vasco da Gama enfrente a equipe do Flamengo. Jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Jogo duro, um jogo complicado, um tabu muito grande há na mesa. Anos e anos, né? O Vasco vai completar aí 2 anos sem vencer o Flamengo. A última vitória foi lá naquele jogo da Taça Guanabara de 2023, onde o Puma acerta um chutaço praticamente no meio campo. E ali estava se decretando a vitória contra o nosso maior rival. E o Vasco tem a oportunidade nesse sábado novamente voltar a vencer. Voltar a dar essa alegria para um torcedor tão sofrido como é o torcedor vascaíno. E, sem dúvida nenhuma, essa vitória contra a equipe do Nova Iguaçu foi importante. Mas a vitória contra o Flamengo será muito maior. E olhando para esse Clássico dos Milhões, olhando para a possibilidade de uma vitória no Clássico dos Milhões, a vitória passará muito pelo nosso setor ofensivo. A vitória passará muito por Nuno Moreira. A vitória passará muito por Ryan, por Coutinho, por Verratti. E o Fábio Carille falou também um pouquinho sobre esses nossos atletas do setor ofensivo. Sobre o Ryan, sobre o Coutinho, sobre o próprio Verratti. Tudo isso Carille falou ontem na coletiva. E a gente traz as palavras do treinador aqui a você. Boa noite, obrigado. O Nuno, isso é muito bom para o equilíbrio de uma equipe. O Nuno é diferente do Lloyd. O Nuno é um meia, com boas combinações, muito inteligente para se posicionar entre linhas, para abrir linha de passe, sabe jogar com 1, 2 toques, faz o jogo ser rápido através de passe, não através de dribles, ele não é esse jogador. Diferente do Lloyd, que depois que ele estiver mais ambientado, o grupo entendendo, ter ele isolado para essa jogada do individual, ele sabe fazer muito bem. Então, desde os vídeos que a gente assistiu, as informações que nós fomos buscar sobre o Nuno, tudo que nos passaram é isso que ele mostrou hoje, mas pode ter certeza que não só ele, mas como o grupo todo tem muito para trabalhar ainda. É um grupo qualificado e um grupo que gosta de trabalhar. Então, com certeza, ali na frente as coisas vão estar de uma forma bem melhor. O que você falaria? Nós, como comissão e todos os atletas, temos que potencializar tudo aquilo que o Coutinho pode nos dar. Achar o melhor espaço do campo que ele gosta de jogar. Tenho conversado muito com ele, e a gente dá esse suporte para que ele possa desenvolver o melhor, porque ele estando bem, com certeza o Vasco vai estar bem dentro de campo. Então é um trabalho nosso de ocupação de espaço. E com esses 3 jogadores que chegaram, o Garré também trabalhando pela direita, tem muito controle de bola, jogo combinado muito bom também, vai fazer com que o nosso meio de campo jogue mais, vai fazer com que essa bola fique mais à frente, jogadores que prendem, que o adversário não dá o bote, tenha calma, porque sabe que se for, fica para trás. Isso é muito importante, a gente segurar um pouquinho mais essa bola no campo ofensivo, e esses jogadores têm essa característica. Cada um com seu modo de jogar, mas todos têm essa característica. Professor Carille, boa. Até o próprio Nuno Moreira, já teve o seu nome falado nessa entrevista coletiva. E de fato, estreou aí com o pé direito. Um jogador que atuou durante 63 minutos, deu uma assistência, 2 passes decisivos, uma grande chance criada. Dos 34 passes que tentou, acertou 30. Dos 2 dribles que tentou, acertou os 2.
além também de uma interceptação durante a partida. Nuno jogou muita bola, era aquele ponta assim que a gente imaginava, muito mais técnico, muito diferente do Lloyd, né? A gente viu o Lloyd Augusto que entrou exatamente no lugar do Nuno Moreira para atuar pelo lado esquerdo do campo, e a gente viu as diferenças de características. Nuno Moreira é muito mais um atleta criativo, técnico, com refino. Aquele passe que ele deu pro gol do Ryan foi absurdo, aquele passe entre linhas. Um passe que talvez o Lloyd já não tenha capacidade para dar. Mas o Lloyd tem algo que o Nuno Moreira não tem, né? Que é esse jogador vertical, esse jogador do drible, do mano a mano, de partir para cima, de perturbar o sistema defensivo do adversário. Chato, figuraça, é Lloyd Augusto. Então, assim, a gente terá para sábado todas as peças à disposição técnico Fábio Carille. E diferente do que foi agora neste último sábado, peças já estarão entrosadas. Nuno Moreira, gente, o Lloyd Augusto, né, porque o Nuno nem entra na partida contra o Flamengo, ele chegou na quinta e no sábado já estava em campo contra o rival. Pouquíssimo tempo, apenas um treino aconteceu. Então, assim, com toda certeza, o desempenho nesse próximo sábado do Lloyd, do Nuno, do Garré, já serão completamente diferentes. Fábio Carille hoje tem opções. E talvez não, sem dúvida nenhuma, pensando em uma vitória para sábado, ela passará muito por esses caras. Passará muito por Nuno, passará muito por Garré, passará muito por Lloyd. E o próprio Nuno foi perguntado sobre o Clássico dos Milhões. E teve coragem. Disse que o Flamengo não é nenhum bicho-papão. Dê uma olhada aí nas palavras de Nuno Moura. Acho que todo mundo estava falando muito sobre essa tua estreia, principalmente em relação ao teu contato com o Felipe Coutinho. Parece que vocês se encaixaram bem, que facilitou o jogo do Coutinho também. Como foi para você jogar ao lado dele e se realmente facilita jogar ao lado do Coutinho? Não, acho que é claro que facilita, é um grande jogador, sinto-me muito bem a jogar com ele e só posso agradecer a Deus por estar ao lado de pessoas como ele a jogar aqui. Nuno, você, o Garré e o Lloyd chegaram, tiveram pouco tempo de adaptação, você estreando hoje, mas como é que tem sido? O que tem sido mais difícil para você se adaptar e como tem sido jogar tão rápido em jogos tão decisivos, tão importantes? Não, acho que a parte mais difícil, sinceramente, é o calor, mas com os treinos têm corrido bem e tenho tentado adaptar o melhor possível. Nuno, como essa vitória hoje por 3-0 impacta no jogo agora que o Vasco vai ter contra o Flamengo, o principal rival? Eu acho que vai nos dar mais confiança, eu acho que fizemos um grande jogo e é isso que temos que levar para o jogo do Flamengo. Você fez sua estreia hoje no Vasco, saiu muito aplaudido pela torcida, esperava uma exibição tão boa assim no primeiro jogo? É assim, eu trabalho para ter exibições destas e o meu único objetivo é ajudar o Vasco e fico muito feliz que tenha saído bem. Nuno, para você, o que representa ter o seu nome gritado logo na sua estreia, né? Você tendo a oportunidade de estrear como titular diante da torcida, tendo uma boa atuação e a torcida gritando o seu nome, quer dizer, realmente te abraçou desde o primeiro momento. Como é que você se sente para um jogador que vem de fora ter esse acolhimento logo de cara? Sim, eu acho que é muito importante. A torcida, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, foi muito boa comigo, tem-me dado muito suporte e eu fico muito agradecido pelo apoio que eles têm dado. Você já estava aqui no jogo anterior, você pôde ver de perto o Vasco e Flamengo e agora vai ser o Vasco e Flamengo no Maracanã, esse sim decisivo, né, para a final. Queria que você falasse um pouco o que você já sentiu, o que você entendeu que é esse clássico e como você vê o Vasco diante de um time que hoje tem o peso e a força do Flamengo. Sim, eu acho que é um jogo intenso, duas grandes equipas a jogar e eu espero poder ajudar também. Não acho que seja nenhum bicho-papão, nós hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado. Meu amigo torcedor vascaíno, né? Então, foco total no sábado, confiança renovada, expectativa por uma grande partida do nosso Cruz Maltino, expectativa de que veremos nesse próximo sábado esse fantasma, que hoje infelizmente há no Clássico dos Milhões e é uma grande realidade, ele vá-se embora. Não há nada que possa alegrar o torcedor vascaíno mais do que uma vitória contra o Flamengo nesse próximo sábado. Uma partida para calar a boca desses caras, para mostrar que o Vasco da Gama é o Vasco. É difícil? Sim, é difícil. Mas, gente, 2-0. O que é um 2-0, cara? O Vasco não precisa fazer 3, 4, 5. O Vasco precisa fazer 2-0. Vamos ser coerentes, vamos ser sinceros. Dá. E dá muito. Se focar,
Se jogar essa bola que o Vasco tem jogado, eu não tenho dúvida que veremos aí um arrepio total, uma loucura total, uma grande virada no Maracanã nesse próximo sábado. Todos os caminhos nos levam ao Maracanã. Ouviu, vascaíno? Todos os caminhos nos levam ao Maracanã. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quinta-feira. E já já a gente está aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.